Olá, meninos, tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite, para a hora que vocês forem assistir. Então, olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei a hora que vocês vão assistir. Então, eu vou gravar essa aula aqui sobre vozes do verbo, tá? Que é o conteúdo de vocês aí nesse período. Espero que ajude a sanar algumas dúvidas de vocês. Tá ok? Vamos lá, então? Eu vou sair aqui e vou fazer a apresentação. Peraí. Bom, aí está. Vozes do verbo. O que é isso, vozes do verbo? O verbo, que é a palavra que expressa ação, estado, fenômeno da natureza, mudança de estado, enfim. O verbo, ele pode ter expresso na sentença, na frase, uma voz que ela pode ser ativa, ela pode ser passiva ou ela pode ser reflexiva, tá? Como assim, voz ativa, passiva, reflexiva? Então, olha só o que a gente vai ver. Na voz do verbo, tem alguém ali, por exemplo, que pratica a ação, tá? Quem pratica a ação é o sujeito. Às vezes, esse sujeito, ele sofre a ação. Às vezes, ele pratica a ação, às vezes, ele sofre a ação do verbo, tá? E, às vezes, ele mesmo pratica e sofre ao mesmo tempo, tá? Que veremos aí. Então, as vozes verbais indicam a maneira como o sujeito se relaciona com o verbo, tá? Como que o sujeito faz esse relacionamento ali com o verbo é o que a gente vê na questão da voz verbal. Então, é isso, voz verbal, a voz do verbo. Se o sujeito, ele pratica, ele sofre, ou ele pratica e sofre ao mesmo tempo a ação, tá? Por exemplo, o vento agitava as águas. Ó, o vento agitava as águas. Quem é que está praticando a ação aqui? O vento. O vento é o sujeito. O que ele está fazendo? Agitando as águas. Então, aqui, o sujeito, a voz do verbo aqui, nesse caso, é ativa. Por quê? Eu estou falando que o vento agitava, ele está praticando a ação, o vento, certo? O vento que está praticando a ação agitava as águas. Agora, olha só o diferente. As águas eram agitadas pelo vento. As águas aqui tá praticando a ação? Não. Elas estão aqui sofrendo a ação. Ó, as águas eram agitadas pelo vento. Então, o sujeito aqui, ele é paciente. Nesse caso aqui, ele é um sujeito agente. O vento aqui é agente, ele pratica. Ó, o sujeito pratica ou sofre a ação do verbo? Se ele pratica, ele é agente, ele pratica uma ação. Aqui é paciente, porque ele está sofrendo a ação. As águas eram agitadas pelo vento, ok? Então, aí, houve o contrário. A ação foi praticada para as águas, só que elas estão sofrendo essa ação, tá? Elas são agitadas aí pelo vento. Continuando. Voz ativa é quando um verbo está aí onde o sujeito é agente, tá? Isto é, pratica a ação expressa pelo verbo. Ó, o caçador abateu a ave. O caçador abateu a ave. Quem praticou a ação aqui de abater? Foi o
caçador. Então, ele é o sujeito, e essa frase aí indica que o verbo está na voz ativa, tá? Porque indica que o caçador praticou essa ação. Ele é agente, ele abateu a ave. Os pais educam os filhos. Então, os pais é o sujeito, educam é o verbo, e esse verbo também está na voz ativa, porque os pais estão fazendo uma ação, eles estão educando os filhos, ok? Então, os pais educam os filhos. É um sujeito que está com o verbo na voz ativa, beleza? Olha só o contrário, voz passiva. A voz passiva indica que o sujeito sofreu ou foi o receptor da ação expressa pelo verbo. Percebam, os trabalhos foram apresentados pelos alunos. Ou seja, os trabalhos aqui é o sujeito paciente, porque eles não estão praticando a ação. Eles foram apresentados pelos alunos. Então, aqui o sujeito é paciente e o verbo está na voz passiva, tá? Ou seja, o sujeito sofreu ou ele foi receptor da ação expressa pelo verbo. Então, os trabalhos foram apresentados pelos alunos, o verbo está na voz passiva, tá? Foram apresentados, aqui nós temos o verbo auxiliar foram e apresentados, tá? Que está na forma do particípio do verbo, e aí nós temos voz passiva. Os filhos são educados pelos pais. Aqui vocês viram na voz ativa que os pais educam os filhos, né? Aqui é ativa, os pais educam os filhos. Olha a passiva a diferença. Os filhos são educados pelos pais, certo? Então, o sujeito é paciente, os filhos, e o verbo é isso. Os dois verbos, na verdade, são educados, né? São é o verbo auxiliar e educados está na voz, está no particípio. Então, aí nós temos verbo na voz passiva, verbos na voz passiva, tá? Os filhos, eles não estão praticando a ação aqui, eles estão sendo educados pelos pais, ok? Aí também nós temos outra forma da voz passiva, que é a passiva analítica. Vejam só. A voz passiva analítica, ela é frequentemente formada pelo verbo auxiliar ser ou estar, tá? Seguido do particípio no verbo principal. Aliás, é uma das formas aqui da voz passiva, que é a analítica, tá? Então, eu tenho primeiro um verbo auxiliar, que é ser ou estar, seguido do particípio. O particípio, quando o verbo vai terminar em ado, ido, ida, tá? E junto com o verbo auxiliar ser ou estar, beleza? O homem é afligido pelas doenças. Eu tenho aqui o verbo ser conjugado em ok? É afligido, é o verbo afligir, que está no particípio terminado em ido. Então, o homem é afligido pelas doenças. Está na voz passiva, porque aqui não é o homem que está praticando a ação. Ele está sofrendo o quê? Dessas doenças, então ele é afligido pelas doenças. É voz passiva. A criança era conduzida pelo pai. Era também é do verbo ser, ok? Era. E era, está no passado. Conduzida é o verbo no particípio, terminado em ida, tá? Então, a criança era conduzida pelo pai, é voz passiva. Não é a criança que pratica a ação, ela está sendo conduzida pelo pai. Ok? As ruas serão enfeitadas. Também está na voz passiva.
As ruas é o sujeito paciente. Elas não estão praticando uma ação, elas serão enfeitadas por alguém, percebe? Elas não estão fazendo nada aqui, o sujeito não faz nada aqui. Então, elas serão enfeitadas, eu tenho o verbo auxiliar ser, no futuro, enfeitadas, que é o particípio terminado aí em ada. Ok? Seriam abertas novas escolas. Seriam, é o verbo ser também no subjuntivo aí, né? Seriam. Abertas é verbo no particípio, terminado aí em tá. Novas escolas. Então, aí é sujeito paciente, porque nós, quer dizer, é verbo na voz passiva, porque nós temos um verbo auxiliar, seriam, mais um verbo no particípio, abertas. Ok? Também temos, ó, a criança era conduzida pelo pai. Temos também, deixa eu pular só isso. Esse daqui é a questão do agente da passiva, tá? O agente da passiva é quando, olha só, na passiva analítica, o verbo pode vir acompanhado de um agente que é chamado de agente da passiva. Olha só, o Egito é fertilizado, ok? O Egito é o sujeito paciente, é fertilizado, tem o verbo ser, aqui que é o é, fertilizado, o verbo no particípio, e tem o agente da passiva, que é junto com essa preposição aqui, pelas, tá? É fertilizado por quem? Pelas enchentes do Nilo, ok? Pelas enchentes do Nilo é o agente da passiva. Então, o Egito é fertilizado pelas enchentes do Nilo, certo? E ele se forma aí o agente da passiva, da voz passiva. Outra frase. A estrada era percorrida por linhas de ônibus. Então, eu tenho a preposição por também. A estrada era percorrida por quem? O porquê? Por linhas de ônibus. Então, é voz passiva, tá? A estrada é o sujeito paciente, era percorrida, dois verbos, então o verbo ser, percorrida no particípio, por linhas de ônibus. Por linhas de ônibus é agente da passiva. Laranjas eram vendidas pelos feirantes. Também temos na voz passiva, com agente da passiva, pelos feirantes. Menos frequentemente, pode-se exprimir a passiva em outros verbos auxiliares, tá? Menos frequentemente. Lembrando que não tem na extrema aqui, porque esse slide não é tão novo, mas a língua portuguesa, a voz passiva ou ativa não mudou, tá? Só esse acento aqui, alguns acentos mudaram. Então, não temos mais o trema em cima do U, tá bom? Então, pode-se exprimir a passiva com outros verbos auxiliares. A aldeia estava isolada pelas águas. Estava é o verbo estar, isolada, verbo no particípio. A noiva vinha acompanhada pelo pai. Vinha é o verbo vir, né, auxiliar. Acompanhada é o particípio. O preso ia escoltado, ia auxiliar, escoltado no particípio. E aqui nós temos agente da passiva, pelas águas, pelo pai, pelos guardas. Ok? Tá, vamos seguindo. Que a noiva vinha acompanhada pelo pai. Não sou eu, essa mulher. Passiva sintética. Agora, essa daqui é quando a voz passiva ela é formada por um verbo transitivo direto ou indireto na terceira pessoa do singular ou plural, mais o pronome apassivador se. A passiva sintética, tá? Sintética, você vai lembrar do se. Ó, se, sintética, se. Então, quando eu for falar voz passiva, eu vou lembrar do se. Ó, contaram
se histórias estranhas, tá? É um pronome apassivador. Contaram-se histórias estranhas. Tá na voz passiva, utilizando aí o pronome, tá? Se, e ele vai ficar como essa posição de apassivador. Bom, era isso. A gente não vai ver aqui mais sobre o si, porque senão é uma aula, o si, só o si, já tem uma aula só para ele. Então, a gente vai ficar só aqui por enquanto, tá? Deixa eu interromper aqui. Bom, gente, é isso. Então, a voz passiva, ativa, analítica, aliás, a reflexiva ainda não veremos agora, tá? Porque a reflexiva não tem mistério. Também é quando o sujeito, ele pratica e sofre ação ao mesmo tempo. Por exemplo, João cortou-se com a faca. Ó, João cortou-se com a faca. Ele praticou e sofreu a ação ao mesmo tempo. Ele é o sujeito, né, que praticou e sofreu, porque ele cortou-se com a faca. Percebe? Então, Mariana penteava seu cabelo. Penteava seu cabelo. Ela está fazendo a ação e sofrendo ao mesmo tempo. Ela está penteando a si mesma, né? Praticando uma ação e sofrendo a ação ao mesmo tempo. É a reflexiva, tá? A Maria feriu-se com o espelho. Feriu-se com o espelho, alguma coisa assim. Então, reflexiva é quando o sujeito pratica e sofre ação ao mesmo tempo. Ok? Bom, mas agora o importante é só o que foi passado aí nos slides mesmo para vocês, que é a ativa e a passiva. Então é isso, meninos e meninas. Desejo que tenham aprendido. Qualquer dúvida, estejam tirando no meu WhatsApp, tá bom? Um beijo e até mais. Até a próxima aula. Tchau, tchau.